dia, aqui é o professor Rogério Peninha, professor de História. Vamos para mais uma aula do 7º ano, aula de número 18. Essa aula vai se basear no material da apostila Ser Somos, volume 2, referentes às páginas 18 até a página 23. O tema de nossa aula hoje será a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica. Vamos falar sobre a Igreja e as novas igrejas que nascerão a partir do século XVI. Os objetivos de nossa aula, então, serão detalhar as características da Reforma Protestante, comparar as ideias das igrejas cristãs, reconhecer as características da Contra-Reforma e discutir a importância da tolerância religiosa. Então vamos lá. Reforma Protestante. O que seria uma reforma? A definição dessa reforma é um conjunto de reformas religiosas ocorridas no século XVI, originadas devido à insatisfação de vários cristãos com o comportamento do clero católico naquele momento, que se distanciava cada vez mais dos princípios primordiais do cristianismo. O que estava acontecendo no século XVI? Nós já vimos nas aulas anteriores, né? O fortalecimento de uma nova classe social, a burguesia, o crescimento do comércio, o renascimento nas artes, na cultura, nas ciências, a formação de estados nacionais, né? Novos países, novas monarquias nacionais. E, como nós vamos ver também na próxima aula, ocorria a expansão marítima e a descoberta de novas terras na América, na África e na Ásia. E qual vai ser as consequências deste contexto para a Igreja? Isso vai abalar profundamente o poder da Igreja Católica. Por quê? Porque vai possibilitar uma ruptura dentro do cristianismo, originando novas igrejas cristãs. Enquanto cada vez mais se fortaleciam os reis, menos poder tinha o Papa e menos poder ficava a Igreja Católica. Então, dentro da Igreja vai haver rupturas, né? Vai haver uma quebra de ideias que vão fazer surgir novas igrejas cristãs, né? Todas elas seguiam os princípios de Jesus Cristo, porém com doutrinas diferentes. Então, vamos ver o que era a Igreja Católica na época medieval. Vamos retomar um pouquinho isso. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela havia se tornado, na Idade Média, uma instituição muito poderosa, muito rica, né? Que acabava monopolizando o conhecimento e acumulando também grande riqueza em terras e em bens, em objetos. E qual era a postura do clero católico em relação a esse poderio todo? O clero católico acabou se distanciando do cristianismo primitivo, ou seja, da forma que Jesus teria vivido lá atrás. A igreja, o clero, ele vai apegar-se cada vez mais a bens materiais e ao luxo, enquanto a maioria dos camponeses passavam fome. E a igreja também, como dona de várias porções de terra, vai exercer forte opressão sobre os camponeses para o pagamento de taxas e também o dízimo, lembrem disso. O discurso, então, dentro das capelas e da igreja, era diferente da prática, né? Isso ocasionava uma crise moral dentro da igreja. A igreja chegou a vender relíquias sagradas, como pedaços de madeira, dizendo que eram partes
da cruz que teria crucificado Cristo, pedaços de cabelo, de santos, ossos, ou seja, eram tudo considerados relíquias sagradas que acabavam atraindo fiéis para aquela igreja. E isso dinamizava muito o comércio ali em volta, né? E também vendia indulgências. O que é isso? Perdões, né? Perdões pelos pecados. E também praticava a simonia, ou seja, a venda de cargos eclesiásticos. Às vezes, aquele padre ou aquele bispo não sabia a liturgia do cargo. Ele acabava por ter muito poder, dinheiro, comprando aquele cargo, tendo muito poder sobre aquela população ali em volta. Então, isso também ajudou na crise moral dentro da igreja. E a igreja, por ser tão poderosa, acabava interferindo em decisões políticas de vários reinos. Bem, com essa postura da igreja, várias pessoas, vários clérigos dentro da igreja queriam modificar essa situação, como aconteceu no século XIV com John Wycliffe, que era um padre inglês que critica o clero católico e vai denunciar essa corrupção que estava passando na igreja naquele momento. O John Wycliffe ele vai defender a fé como única fonte confiável da salvação eterna. Ou seja, a Igreja Católica ela aceitava a fé e as obras, né, como uma fonte de salvação. Aqui, o John Wycliffe ele vai defender a fé como única fonte confiável da salvação. Ou seja, não adiantava você ficar comprando perdões e por aí vai. E ele acabava atacando a autoridade do Papa. E ele acreditava que o único infalível era a Bíblia. Ele defendia a infalibilidade da Bíblia. E por isso ele vai traduzir a Bíblia para o inglês. Na época, a Bíblia era escrita sempre em latim e poucos sabiam ler latim, somente os clérigos. Então, para que a maioria da população conseguisse ler a Bíblia na sua própria língua, ele vai traduzir a língua para as línguas do seu país. No caso aqui, como ele vivia na Inglaterra, ele vai traduzir para o inglês, onde a Bíblia se torna mais acessível, então, para mais pessoas. Ele vai defender também a pobreza que teria marcado o cristianismo na época de Jesus. Ele defendia que a autoridade da igreja teria que se limitar apenas às questões espirituais, ou seja, nada de igreja se intrometer na política. Bem, essas questões, essas questões do John Wycliffe vai influenciar outro padre, no caso aqui um padre tcheco, né, chamado Jan Hus, também no século XIV, já no século XIV para XV, né, de 1372 a 1415. Esse padre tcheco, seguidor de Wycliffe, ele vai fazer oposição à venda de indulgências, ou seja, aquela venda de perdões que a igreja promovia. E também vai criticar a opulência da igreja, ou seja, a riqueza, o luxo dentro da igreja. Ele queria uma igreja mais preocupada com os humildes e pobres. Não aceitava a hierarquia eclesiástica, ou seja, ele acreditava que cada padre em seu condado conhecia melhor os seus súditos. Ele queria uma descentralização da igreja, né? E ele defendia a Bíblia como único guia. O que vai acontecer com John Hus? Ele vai ser excomungado, expulso da igreja. Ele vai ser preso por suas ideias. E ele vai ser sentenciado à morte. E essa morte dele vai influenciar uma revolta de vários seguidores, que eram chamados de hussitas. Aqui está, então, o Jan Hus mostrando sua tradução da Bíblia para o inglês,
né? Essa imagem aqui mostra a imagem do Jan Hus, e aqui nós temos uma imagem que mostra o julgamento e a morte na fogueira pela igreja do padre Jan Hus. Bem, esses precursores não conseguiram então mudar a igreja, mas outro reformador, já no século XV para XVI, sim, esse vai, o Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele nasceu em 1483 e morreu em 1586. Ele foi um monge agostiniano, né? Na cidade de Wittenberg, que fica hoje onde é a Alemanha. Ele foi influenciado pelo Wycliffe e pelo Jan Hus. E ele vai se revoltar com a venda de indulgências ali em Wittenberg, na Alemanha, que na época era um império, o Sacro Império Romano Germânico. E ele vai se revoltar com essa venda de indulgências, que vai ser instituída pelo Papa Leão X. O que estava acontecendo ali? O Papa, lá em Roma, ele vai instituir a venda de novas indulgências para terminar a construção da Basílica de São Pedro. Então, o bispo Tetzel, lá de Wittenberg, ele vai obrigar aos clérigos daquela região a vender indulgências, vender perdões para arrecadar dinheiro. E o Martinho Lutero vai ser contra isso. E ele, Martinho Lutero, em 1517, vai escrever 95 teses que criticavam essa postura do clero e da igreja. E ele vai na frente da Basílica de Wittenberg, prega lá suas ideias, né? Aquelas 95 teses que ele escreveu, e nessa época as ideias eram transmitidas rapidamente, e ele vai acabar sendo excomungado pela igreja. Ou seja, o Papa vai expulsá-lo da igreja, né? Excomungá-lo. Isso em 1521. E o imperador Carlos V vai banir ele do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, vai expulsá-lo do império. Porém, muitos vão defender o Lutero, e muitos nobres que estavam de olho no poder da igreja naquela região, e principalmente nas terras que a igreja possuía, vão defender o Lutero e vão apoiar, né, o Lutero, e escondendo ele dentro de um castelo de um nobre em Wartburg. Bem, ali, escondido, né, porque senão ele seria sentenciado à morte. O Martinho Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão e vai elaborar uma doutrina que vai ficar conhecida como luteranismo. O que o Martinho Lutero vai pregar então em sua doutrina? Que a salvação só se dá através da fé. Ou seja, não adianta você ficar comprando indulgências para o perdão, que Deus estaria vendo tudo isso. Ou seja, somente a fé é que salvaria as pessoas. A Bíblia seria a única fonte da fé e deveria ser livre a sua interpretação. Ou seja, cada pessoa interpretaria a Bíblia de sua forma, né? Então agora o fiel não precisa mais do padre, do clérigo, para chegar até Deus. Ou seja, o fiel, lendo a Bíblia, tendo sua própria fé, consegue chegar diretamente a Deus. Ou seja, o posicionamento do clérigo frente a isso já não seria tão mais importante. A castidade, o celibato, né, o casamento, não é imposto na sua nova doutrina. E o pastor aqui, no caso, ele pode então se casar, né, ter filhos. E ele vai negar o culto aos santos e vai proibir a adoração de imagens e ídolos. Ele vai manter apenas 2 sacramentos
que a Igreja Católica propunha: o batismo e a Eucaristia. Então, aqui está a imagem de Martinho Lutero, né, que vai revolucionar dentro da igreja, e aqui está uma cópia da sua Bíblia traduzida para o alemão, onde mais pessoas ali conseguiriam ler a Bíblia, né, interpretá-la de sua única forma. Mas não vai parar por aí a reforma. Essas ideias do Lutero vão chegar em outra parte da Europa e vão influenciar novos reformadores, como o John Calvino. Bem, o João Calvino, ele nasceu em 1509, vai morrer em 1564. Ele era francês, professor de teologia e aderiu às ideias do Lutero. Ele foi considerado um herege, ou seja, ele foi considerado uma pessoa que não comungava dos dogmas católicos e vai acabar sendo perseguido na França. Da França, então, ele vai fugir para a Suíça, onde ali na Suíça, em Genebra, ele vai desenvolver a sua reforma, né? Ele que vai ficar conhecido como calvinista. Ele vai governar, ser prefeito, entre aspas, né, da cidade de Genebra, lá na Suíça, e vai fazer um governo muito que misturava política e religião. E ele acabava impondo um sistema moral muito severo ali dentro. Ele proibia jogos, proibia cultos de santos, proibia danças, proibia o luxo, e quem desrespeitasse seria punido com severidade. O calvinismo defendia o quê? Defendia que o homem estava predestinado, ou seja, antes de nascer ele já estava predestinado ao céu ou ao inferno. Os eleitos, ou seja, os que seriam salvos, os eleitos seriam salvos, enquanto os outros seriam condenados, né? Isso ficou conhecido como a doutrina da predestinação divina. Ou seja, Deus já predestinava o homem à salvação ou não. E isso vai estimular o trabalho, o lucro e condenaria o desperdício. Por quê? Porque a riqueza seria um sinal dessa predestinação para a salvação. Ou seja, se você se enriquece, seria um sinal de que Deus teria escolhido você para ser salvo. Então, a burguesia, que antes era condenada pela igreja por praticar a usura, né, o lucro, agora vai ser estimulada pelo calvinismo, o que vai fazer com que a burguesia adote o calvinismo rapidamente, né? Por quê? Porque o calvinismo não condenava o lucro como o catolicismo. Bem, essas ideias calvinistas elas vão se espalhar por diversas regiões da Europa através de novas correntes protestantes. Por exemplo, na França, os calvinistas ficarão conhecidos como huguenotes. Na Inglaterra, os calvinistas ficarão conhecidos como puritanos. E na Escócia, como presbiterianos. Aqui está o John Calvino, né, a imagem dele. Vamos dar uma olhadinha no mapa, então. Olha só, aqui é a região de Wittenberg, de Lutero, e aqui para onde se espalhou rapidamente o luteranismo, né? Lembrem-se que nessa época já havia imprensa e com a imprensa as informações corriam muito mais rápido. Aqui em Genebra, a doutrina luterana vai se espalhar rapidamente para a França, para a Áustria, para a Escócia e também para os Países Baixos, né? Para a Bélgica e para a Holanda, ok? Bem, essas não vão ser as únicas reformas, tá? Vai haver outra ainda na Inglaterra. Vai ficar conhecido como Reforma Anglicana. Então vamos ver o que foi a Reforma Anglicana.
Tudo aconteceu porque o rei Henrique VIII da Inglaterra, rei inglês, que queria anular seu casamento. Ele era casado com a Catarina de Aragão, uma princesa espanhola, que era católica, e a Espanha defendia o Papa e o catolicismo. Porém, o Papa vai ficar contra esse anulamento do casamento. Para quê? Para não fazer feio para a Espanha. Então, o Papa não atende o rei Henrique VIII e não anula o casamento dele. Então, o que o rei Henrique VIII vai fazer? Ele vai anular o seu casamento por sua conta própria e vai acabar casando-se com outra mulher. Essa daqui é a Ana Bolena. Essa era a antiga princesa espanhola, né? A Catarina de Aragão, e o rei vai acabar se casando com a Ana Bolena. E o que o Papa vai fazer com o rei? Excomungá-lo da igreja, ou seja, expulsá-lo da igreja. O que o rei vai fazer em relação a essa excomunhão? Vai romper com a igreja católica dentro da Inglaterra. Ele vai confiscar os bens da igreja, ou seja, vai tomar as terras e os bens da igreja católica dentro da Inglaterra e vai tornar-se um novo chefe, o chefe de uma nova igreja dentro da Inglaterra. Ou seja, agora o rei da Inglaterra seria o chefe da igreja anglicana e não mais o Papa seria o chefe dessa igreja. E isso vai ficar conhecido como anglicanismo. O que o anglicanismo tem, então, de diferente? O celibato, né? É voluntário, ou seja, o padre lá o padre anglicano, ele vai se casar, escolher se casar ou não. Ele vai celebrar as missas em inglês, ou seja, na língua local, e não mais em latim, como era antes. Ele vai condenar as indulgências, ele vai aceitar, o anglicanismo vai aceitar o batismo e a eucaristia como únicos sacramentos também. O restante é bem parecido com o que a Igreja Católica já fazia. Bem, o que a Igreja vai fazer em relação a todas essas reformas que estão acontecendo na Europa? Né? A Igreja Católica está se dividindo. Vários católicos estão se tornando luteranos, calvinistas, anglicanos. E a Igreja vai ficar quieta em relação a isso? Não. A Igreja vai dar uma resposta que vai ficar conhecido como Contra-Reforma ou Reforma Católica. Foi então um processo ocorrido dentro da Igreja Católica em resposta a essas reformas protestantes que iniciaram-se com Lutero, lá em 1517. Então, nos anos 1545 até 1564, vai ocorrer o Concílio de Trento. E dentro do Concílio de Trento, que era a reunião de vários bispos e teólogos importantes dentro da igreja, eles vão começar a reformar a igreja por dentro. Bem, para começar, eles vão retomar o Tribunal do Santo Ofício, que era chamado de Santa Inquisição. Ou seja, será quem fugir dos dogmas da igreja, não respeitar os dogmas da igreja, será perseguido, julgado e poderá até ser condenado à morte pela Santa Inquisição. A igreja também vai proibir livros de serem circulados, vai escrever um índex, né, um índice de livros proibidos, né? Esses livros que seriam contra os dogmas da igreja seriam proibidos. A criação vai ser criado a Companhia de Jesus, ou os jesuítas, né, que vão incentivar a catequese de novas pessoas para o cristianismo, né? A catequese são os primeiros ensinamentos aos jovens para o cristianismo, né? No caso, o cristianismo católico. E vai reafirmar a autoridade
e a infalibilidade do Papa, né? Ou seja, o Papa continuaria sendo a autoridade máxima da Igreja e infalível. A Igreja vai continuar mantendo o celibato e os 7 sacramentos, né? Os 7 sacramentos que são batismo, né? A confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, né? Então, esses 7 sacramentos continuam vigorando dentro da Igreja Católica. Ele vai, então, reconhecer a existência do purgatório, o culto aos santos vai continuar existindo dentro da Igreja Católica e a Igreja vai continuar honrando as relíquias. Porém, para formar novos padres, vão ser instituídos os seminários, que servirão para formar novos padres, para que acabe com aquela noção de que aquela simonia, né? A venda de cargos dentro da igreja. A igreja vai proibir também os perdões, né? E a venda de cargo dentro da igreja. E a Igreja Católica vai instituir a Vulgata, né? A tradução oficial da Bíblia Católica, ok? Essa tradução da Bíblia só poderia ser aceita se fosse traduzida pela própria Igreja, né? Ela vai ficar conhecida como Vulgata. Então aqui nós temos a imagem, né, de um dos concílios em Trento, e aqui a imagem da Bíblia Vulgata. E aqui o Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos pela Igreja Católica naquela época. Ok? Então essa vai ser a resposta da Igreja perante as reformas. Vamos para as atividades da semana. Para as atividades da semana, vocês farão a sessão para organizar as ideias da apostila, né? Dessa apostila 2, das páginas 27 e 28, as questões 7 e 8. E no caderno, vocês vão copiar a questão e responder. A reforma religiosa deu origem a novas religiões cristãs como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Explique quais são as principais características dessas religiões. Então, nessa pergunta, vocês vão explicar o que é luteranismo, o que é calvinismo e o que é anglicanismo. Até a próxima semana. Tchau!